Eu sinto a presença de Jesus. Oh, glória a Deus. Falar do Espírito Santo é muito bom. Ter o Espírito Santo em nossas vidas é muito bom. Aleluias. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Você pode dizer para Ele que você ama Ele nesta madrugada. Aleluia. Diga: eu te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Só quem ama Ele declara o seu amor por Ele nesta madrugada. Diga: eu te amo, Espírito Santo. Oh, glórias. Aleluias. A Bíblia Sagrada é um livro de símbolos e figuras. E é interessante que o Espírito Santo, a Bíblia fala acerca do Espírito Santo, acerca do Espírito Santo por vários símbolos. Cerca de 6 símbolos na Bíblia que representa o Espírito Santo, os quais destacamos o vento. Na Bíblia representa o Espírito Santo. A água na Bíblia representa o Espírito Santo. O selo na Bíblia representa o Espírito Santo. O fogo na Bíblia representa o Espírito Santo. O vento na Bíblia representa o Espírito Santo. E a pomba representa o Espírito Santo na Bíblia. Aleluia, Jesus. 6 símbolos que representam o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. E como ele faz parte da Trindade divina, ele possui atributos divinos, como onipresença, onipotência e onisciência. O Espírito Santo, ele é aquele que tudo pode, ele é aquele que tudo vê, ele é aquele que tudo sabe. Assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, assim também é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo, como na Bíblia o vento representa o Espírito Santo. Por quê? Porque o vento, você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não pode pegar o vento, mas você sente ele tocar, soprar sobre você. Então o Espírito Santo é assim. Não é como uma parede dessa que você pode tocar, palpar. Não é como um objeto que você pega nas mãos, que você abraça. Não é como uma pessoa que a gente tem do nosso lado, que você tem aí do seu lado, que você pode olhar dentro dos olhos, pegar na mão, abraçar. Mas o Espírito Santo, você não pode tocar, você não pode abraçar, como você abraça esta pessoa que está do teu lado, mas ele te toca, mas ele te abraça. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, às vezes nós passamos por momentos difíceis, às vezes nós passamos por situações que ficamos desesperados, que ficamos aflitos, que precisamos de um consolo, que precisamos de um abraço. E muitas das vezes, pastora Nena, o abraço do pai não é o suficiente, o abraço da mãe não é o suficiente, o abraço do filho não é o suficiente. Mas quando o Espírito Santo nos abraça, quando o Espírito Santo nos envolve por dentro, ele vem trazendo consolo, ele vem trazendo alegria, ele vem trazendo aquilo que a nossa alma precisa: alegria, paz, refrigério. O Espírito Santo nos envolve, nos abraça por dentro e nós o sentimos. Por isso nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo é aquele, o único que pode suprir as
as nossas necessidades, e pode enxugar as nossas lágrimas, e pode fazer com que nós venhamos andar com um sorriso no rosto. O motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, não é o carro que temos, não é a roupa que temos, não é a nossa família, não é o pai, a mãe, o filho, não é bem material, não é emprego, mas sim a presença do Espírito Santo, que alegra o nosso coração, a nossa alma, que nos faz andar com um sorriso no rosto, que nos faz andar alegre, glorificando a Deus, mesmo com dificuldade. Às vezes nós vemos tantas pessoas que têm tudo, mas na verdade não tem nada. Tem carro bom, tem casa boa, tem vestes novas, mas não tem alegria, mas não tem paz. E às vezes nós vemos alguém, como o pastor Leonardo disse, que tem só um chinelo havaiano, que tem só talvez poucas mudas de roupa, anda só com roupas repetidas, porque não tem muitas peças de roupa. O guarda-roupa está ali vazio, quase não tem roupa, mas você olha no rosto, você vê o brilho do Espírito Santo, você vê o sorriso, você vê a alegria. Oh, glória! Aleluias! O Espírito Santo, ele nos dá estrutura para nós suportar as dificuldades, para nós permanecer de pé. Ei, não importa a cor, não importa se tem dinheiro, se não tem, não importa não, porque a nossa batalha, a nossa luta é espiritual. E para nós vencer, para nós permanecer de pé no centro da vontade do Senhor, seja rico, seja pobre, tem que ter o Espírito Santo, tem que estar revestido, tem que estar na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo é o único que pode nos dar estrutura para permanecer de pé no centro da vontade do Senhor, para permanecer de pé fazendo a vontade do Senhor, para permanecer de pé louvando, adorando, glorificando a Deus, pregando a palavra, mesmo quando o vento está soprando, mesmo quando vem dificuldade, porque assim a vida do homem e da mulher de Deus não é só bonança não. Tem vento forte que sopra, tem tempestade, tem os levantes, tem as calúnias, tem as invejas, tem tanta pedrada, tem tanta coisa que vem, que o inimigo se levanta para nos abater na fé, para fazer nós parar, para fazer nós desistir. Mas sabe por que nós não para? Sabe por que nós não desiste? Sabe por que nós não baixa a cabeça? É porque temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos dá força, que nos motiva todos os dias. E esta é a raiva do diabo, porque a luta está grande, a batalha está grande, e Satanás está dizendo: para, desiste, abre mão, olha aí a prova, olha aí a luta, olha aí a dificuldade. Mas o Espírito Santo fala mais alto: não para não, não para não, continua pregando, não para não, continua indo para a igreja, não para não, continua orando, não para não, continue cantando, não para não, continua falando do amor de Deus Pai em Cristo Jesus. Não para não, não para não, porque não é porque tem bem material, não é porque tem bênçãos materiais, não é porque tem porta para se abrir, não é porque tem mansão, casa boa para nos entregar, mas é porque breve a última trombeta soará, Jesus virá, Jesus descerá, e nós deixaremos esta terra, subiremos ao alto, encontraremos com o noivo e ouviremos ele dizer: vinde, bendito de meu Pai, para o gozo eterno que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Vinde. Por isso que o Espírito Santo diz: não para não, continue, e nós não para, nós continua. Ei, quantos e quantos estão aqui que Satanás já tentou de todas as formas parar? Quantos e quantos estão aqui que Satanás tentou de todas as formas de tirar da presença do Senhor? O pastor Vinícius, quantas e quantas vezes o inimigo se levantou com
Senhor. Como muitos aqui já ouviu parte do meu testemunho, eu me converti no ministério pentecostal Deus é Amor. Um bom ministério, povo de oração, povo que paga preço, povo que é cheio dos dons, mas a maioria dos líderes não tem aquela sabedoria, não tem amor, não tem aquele verdadeiro amor, porque a Bíblia diz que não adianta falar língua, não adianta ter dom e não ter amor, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta estar aqui na igreja e não ter amor pelas almas, não ter amor pela vida, não saber abraçar o pecador, não saber abraçar as vidas que estão aqui dentro. E eu já ali, obreiro da casa do Senhor, porque, queridos, quando eu me converti foi para valer mesmo, porque eu vim de lá do mundão, ainda muito jovem, aprendi a beber, aprendi a fumar, e aí fui me esbagaçando nessas besteiras que o mundo oferece. Mas no dia que eu me entreguei para Jesus foi para valer. Falei: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua graça. Me ensinar, você quer ser cheio, tem que orar, tem que pagar o preço. E eu fui, oração, jejum, me ensinaram a orar, me ensinaram a jejuar, e eu paguei o preço. Em 2018, 23 de setembro de 2018, foi o dia em que eu desci as águas batismais. Eu sou um menino, perto de muitos aqui, sou um novo convertido, mas eu entrei com tudo, oração e jejum, trabalhava de servente, mas o serviço não me impedia de jejuar, o serviço não me impedia de orar. O que eu queria era ser cheio do Espírito Santo, o que eu queria era poder de Deus. Não orava para Deus da carro, não orava para Deus da casa, não orava para Deus da roupa nova, não orava por essas coisas não. Eu queria era poder de Deus. Senhor, eu quero é poder, eu quero é autoridade, eu quero é ser batizado com o Espírito Santo. Em menos de um ano que desci as águas, o Senhor me batiza com o Espírito Santo, com variedade de língua estranha, me dá dons espirituais, começa a pregar a palavra do Senhor com autoridade. E aí se levantaram contra mim, disseram que eu tinha feito algo que não tinha feito, disseram que eu havia cometido algo que não cometi, e chegou em mim e disse: você vai ficar no banco, você não vai poder mais dirigir culto, você não vai poder mais pregar, você não vai poder mais cantar, você não pode mais pegar no microfone. Ei, o período da minha prova, da minha disciplina seria de 5 a 6 meses. Para vocês verem o tanto que o negócio foi sério. Ei, a pancada foi grande, pastora Helena, o baque foi grande aqui, e aí vem Satanás aproveita desses momentos, Satanás aproveita dessas ocasiões, e veio: ei, o que você quer fazer no meio desse povo? O que você quer fazer no meio desse povo aí? É o que está fazendo com você. Olha a situação que te colocaram, olha aí como você está. Volta pro mundão, volta a beber cachaça, volta a fumar, volta a ir pra balada, volta. Ei, mas não foi a vontade de Satanás que prevaleceu. Sabe o que prevaleceu? Foi a vontade do Espírito Santo que estava dentro de mim, dizendo: não para não, meu servo, não para não, meu servo, continue que eu vou te honrar, continue que eu vou te levantar. Tentaram te parar, mas eu vou colocar no teu caminho alguém que vai te ajudar. Deus me leva para o ministério Assembleia de Deus Missão, só o Senhor habita. E ali, com menos de 2 meses, o pastor me chama na frente, eu e a minha esposa, e ali muitos que viram o início da minha caminhada estavam ali naquele culto lotado, cheio de gente. Me chama na frente e o pastor disse: Deus me revelou para consagrar este jovem. Eu questionei a Deus, mas Deus insistiu, dizendo: é ele que eu quero, é ele que eu quero. Pode ungir que eu capacitei, pode ungir que eu dei autoridade, pode ungir. E aí foi derramada a unção sobre mim.
Mas, querido, o que eu tenho a dizer para você é o Espírito Santo que nos dá a estrutura que nós precisamos, que nos dá a força que nós precisamos para permanecer de pé, mesmo quando se levanta o invejoso, mesmo quando se levanta o caluniador, mesmo quando vem os levantes de Satanás para nos parar na caminhada, para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar. Quem tem o Espírito Santo não para, quem tem o Espírito Santo não desiste, quem tem o Espírito Santo pode vir a luta que for, pode faltar o que comer dentro de casa, pode faltar roupa para vestir, calçado para calçar, mas não para não, porque o Espírito Santo, ele vem para nos dar estrutura para permanecer de pé. Eu profetizo que nesta madrugada Deus está te dando estrutura, Deus está te dando estrutura. Ei, o caluniador não vai te ferir, não vai te derrubar, você não vai não, a calúnia não vai prevalecer, o invejoso não vai prevalecer, os ataques de Satanás não vai prevalecer, porque nesta madrugada o Espírito Santo está te revestindo, o Espírito Santo está te dando estrutura, o Espírito Santo está te capacitando, o Espírito Santo está te dando autoridade, o Espírito Santo está segurando as tuas mãos, o Espírito Santo está calçando os pés com um sapato de fogo